Boa tarde, doutor Miller. Boa tarde, Manuel. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Estamos aqui à disposição. Muito obrigado, doutor Miller. Doutor Miller, nós gostaríamos de saber sobre essa iniciativa do Ministério Público com relação a procedimentos para verificar indícios de irregularidades no reajuste de 26,34% que os vereadores concederam a eles mesmos, para que eles pudessem passar aí, no caso, na próxima legislatura, a receberem esse valor com esse acréscimo de 26,34%. Então, é normal e legal que ao final de cada legislatura os vereadores aprovem o valor que será pago aos futuros vereadores, prefeitos e secretários, né, que iniciarão um novo mandato. E esse valor ele tem que ser estabelecido segundo a legislação num prazo anterior à eleição, né, antes da realização do pleito, exatamente para evitar que haja uma pessoalidade, né, porque tem que ser feito antes que se saiba quem serão as pessoas que serão escolhidas. O Tribunal de Contas recomenda que essa votação ocorra 30 dias antes da eleição e que seja feito num valor razoável, né, principalmente diante das condições do município de pagar essa despesa. Há indícios, doutor, observado por parte do Ministério Público, de violação de alguns princípios. Nós gostaríamos de saber quais são esses princípios onde há esses indícios de violação. Então, o Ministério Público, tomando conhecimento de que teria havido a aprovação da lei aqui no município, as leis 1339 e 1340, né, constatou que teria ferido alguns princípios normativos. Por exemplo, a lei foi aprovada, foi publicada já no dia 5 de outubro, após a eleição, e não dentro dos 30 dias, conforme a instrução número 1 de 2004 do Tribunal de Contas. O valor foi bastante superior à inflação e os índices oficiais do governo nesses últimos 4 anos, né, o que fere a razoabilidade, principalmente porque em setembro o município declarou situação de emergência, né, nos distritos de Iguatemi, Itanagé e São Timóteo, o que significa dizer que o município precisa de recursos externos para poder arcar com esses custos em favor da população. E como é que ele se impõe uma despesa tão alta, né, de aumentar mais de um quarto os valores das autoridades que deveriam estar dando exemplo, que são os vereadores, prefeitos e secretários. E por fim, esse projeto de lei, pelo que nós temos notícia, foi aprovado sem discussão com a população, né, fere o princípio da democracia participativa e da publicidade. Doutor Miller, no caso, mediante o exposto pelo senhor, o Ministério Público recomendou que os prefeitos e os presidentes das câmaras, né, que me parece dos 2 municípios, né, no caso não é só Livramento, não é isso? Livramento e Dom Basílio. No caso de Livramento e Dom Basílio, o Ministério Público recomendou que revogassem, no caso, esse aumento aí, né? Caso não seja atendido por parte dos prefeitos e presidentes das câmaras a revogação, quais as medidas que serão tomadas por parte do Ministério Público? Então, o Ministério Público instaurou um procedimento para coletar informações se essa impressão que nós tivemos realmente se confirmava, né, para poder verificar qual a provável despesa e a receita do município prevista para o próximo ano, né, essa situação de emergência que foi decretada, né, qual foi a razão dessa lei não ter sido aprovada no período certo, segundo o Tribunal de Contas, e se houve mesmo discussão com a população. Esse procedimento foi instaurado agora no final de novembro, né, assim que nós tivemos conhecimento da publicação das leis, e se o município não atender a nossa recomendação de adequação das leis
a situação de razoabilidade, nós vamos encaminhar para a Procuradora-Geral de Justiça, que tem a possibilidade de pedir a declaração de inconstitucionalidade da lei. E se ficar verificado que houve uma intenção de benefício próprio, né, os responsáveis pelo envio do projeto e aprovação podem até ser responsabilizados judicialmente. Doutor Miller, conforme o senhor disse no início da nossa entrevista, não é ilegal, né? É correto que um prefeito que está saindo, né, faça o planejamento para para a próxima legislatura. Eu gostaria, como o senhor avalia isso? Um prefeito que está saindo já deixar o que o outro vai ter que gastar. Como é que o senhor avalia essa questão? Bem, a legislação determina que quem tem que discutir o aumento é a Câmara, e tem que ser feito exatamente antes de começar a gestão, antes mesmo que se proceda à eleição, para não parecer que está querendo beneficiar ou prejudicar o prefeito. Né? Existe essa necessidade de ser estabelecido qual é o subsídio do prefeito e quais os subsídios dos vereadores. Teria que ter sido feita toda essa discussão antes das eleições, né? Porque para não se saber quem seriam os beneficiários e não ferir o princípio da pessoalidade. É assim que deve ser estabelecido, porque não pode o próprio prefeito aumentar o seu salário, né? Tem que ser feito pelo gestor anterior, realmente. Ok, doutor Miller, eu sei que o tempo do senhor é corrido aí, o senhor está abrindo espaço para a gente aqui, mas o senhor pode ficar à vontade, caso o senhor queira acrescentar mais alguma coisa com relação a esse aumento aí do subsídio dos vereadores, que realmente é uma polêmica, né, que envolve toda a população, e o pessoal fica questionando como é que pode e tal. Se eu tiver mais alguma coisa a acrescentar de interesse à população, pode ficar à vontade. O interesse do Ministério Público é que a situação esteja de acordo com a legalidade, né? Se o aumento tivesse sido estabelecido de acordo com a legalidade, se o valor é alto ou é baixo, isso cabe à população avaliar, né? Em alguns municípios a população fez movimento, foi discutir com a Câmara quando o projeto estava sendo estabelecido, como lá na região de Macaúbas, Tanque Novo, né? Houve discussão com a Câmara, e isso não me parece ter ocorrido aqui dentro de Livramento, né? Porque não tivemos conhecimento de que esse percentual tinha sido estabelecido, né, para que as pessoas tivessem conhecimento do que os vereadores estão aprovando no interesse da própria Câmara. Né? Todo mundo tem o direito de ter a sua correção de subsídio, o salário mínimo é aumentado, os servidores buscam aumento, mas esse aumento, quando é discutido pelo próprio órgão que vai ser beneficiado, precisa ter uma publicidade, e é isso que a gente precisa demonstrar, né? Que a população tenha conhecimento do que foi discutido, se foi ou se não foi, né? Eu não tenho conhecimento de que houve audiência pública para discutir esse aumento, né? Esse valor teria que ter sido estabelecido antes da eleição, como eu já disse, no entanto não foi, né? Então essas situações precisam ficar esclarecidas para ver se houve alguma irregularidade na aprovação do projeto, já que os servidores públicos, de uma forma geral, e principalmente aqueles que são eleitos, precisam trabalhar em benefício da população. No caso, então, os secretários foram beneficiados, é isso? Sim, porque o subsídio dos secretários, ele é estabelecido também na mesma época em que o dos vereadores e do prefeito e vice-prefeito o são. O salário do prefeito de Livramento já é um dos maiores do país, né? Então a gente ainda não houve aumento especificamente em relação ao do prefeito, né? Mas em relação ao dos vereadores e secretários, sim. No caso, eu entendi bem, doutor, o salário do atual prefeito e do próximo é um dos maiores do país, ou maior do país? Não, é um dos maiores do país, um valor considerável. Certo. Doutor Miller, nós queremos agradecer, muito obrigado por disponibilizar aí uma parte do seu tempo para nos conceder essa entrevista, e é claro, manter a população livramentense muito bem informada, e é claro, eu sei que a população livramentense sente-se orgulhosa de tê-lo aqui, mesmo como promotor substituto, sempre atuando e procurando ver o que é melhor para a comunidade. Eu quero que fique claro assim, não é
do nosso entendimento, que ser contra aumento salarial de ninguém, né? Nem de servidor, nem de prefeito, nem vice-prefeito, nem vereador, né? A nossa intenção é só que a legislação seja aprovada com transparência e de acordo com a legalidade, né? Obedecendo às determinações do Tribunal de Contas, da legislação, né? E tudo mais, principalmente diante da crise econômica que assola o nosso país e tem impactos sobre a nossa própria cidade, tanto que o próprio prefeito reconheceu e recentemente decretou situação de emergência nos distritos da nossa cidade. Então, a mesma situação se espelha no que diz respeito a Dom Basílio também, né, que é um município de uma renda pequena, né, que passou por dificuldades financeiras a ponto de ter problemas até para pagar os próprios servidores públicos, né? Tem problemas na área de saúde, né? Então tudo isso tem que ser espelhado no sentido da gente trazer transparência, né? E razoabilidade. Muito obrigado pela oportunidade, né? O Ministério Público está aqui à disposição para poder trabalhar em prol da população e da legalidade das situações. Um grande abraço para vocês. Ok, um abraço ao senhor também, doutor Mili, muito obrigado pela entrevista.